conceitua a palavra apóstolo é a palavra enviado. E o enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus e Deus não lhe dá o Espírito por medida. Então, a palavra apóstolo faz referência a um líder apontado por Deus para uma missão. E eu acredito que é o ministério apostólico que vai garantir a conquista ou a reconquista, como foi no caso de Gideão, de um dado território. Para restaurar a nação, era necessário levantar um homem com as credenciais apostólicas. Gerar o fundamento apostólico, ou melhor, gerar líderes apostólicos, também não é um processo muito simples. Nós percebemos pela história de Gideão que foi necessário este homem vencer os seus temores e vencer muitos temores. Quando nos deparamos aí então com o texto de Juízes 6, nós achamos um Gideão, na verdade, medroso, inseguro, centrado em si mesmo, na verdade poderíamos dizer até perdido e desorientado. E no processo que Deus o transformou em apóstolo e até mesmo podemos dizer em herói, Gideão ele passou por 3 momentos diferentes que restaurou o fundamento apostólico da nação. Primeiro, ele descobriu que Deus tinha uma opinião a respeito dele que era melhor do que a sua própria. Interessante. Isso ocorreu quando Deus o saudou como um poderoso guerreiro. Eu acho que ele até olhou para o lado para ver se Deus estava falando com outra pessoa, mas era com ele mesmo. Segundo, quando Gideão decidiu obedecer a Deus para salvar a sua nação, em vez de salvar apenas a sua própria pele, Deus fez com que a sua família tivesse uma opinião melhor a respeito dele do que ele jamais pudesse imaginar. Quando foi que isso aconteceu? Isso ficou evidente quando ele vai e destrói o ídolo do seu próprio pai. Nós não temos tempo para discorrer tudo isso, mas fica a deixa aí para você pensar e meditar sobre isso. Terceiro, eu penso que o ponto principal da transformação de Gideão ocorreu quando ele, mesmo que relutante, ele desceu até o arraial do inimigo. E eu quero ler esse texto com você, está em Juízes 7, verso 9. A Bíblia diz, naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entregarei na tua mão. Mas se tens medo de descer, fala comigo, medo de descer. Se tens medo de descer, vai com teu moço Purá ao arraial. Ouvirás o que dizem, e serão fortalecidas as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas, todos os filhos do Oriente, jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Os seus camelos eram inumeráveis, como a areia da praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho e dizia, eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas e chegando a uma tenda, bateu nela de sorte que fê-la cair e virou de cima para baixo e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu o seu companheiro dizendo, isto não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo este arraial. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e voltando ao arraial de Israel disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian.
E eu quero dizer para esse público que Deus já entregou nas suas mãos o arraial do Brasil, amém? E das nações da terra também. Queridos, aqui, quando Gideão desce no arraial dos inimigos, ele descobriu que Deus tinha provocado nos seus inimigos uma opinião melhor a respeito dele do que ele jamais pudesse imaginar. Então veja bem, no processo de Gideão vencer os seus temores, restaurar o fundamento apostólico, ele teve que passar por uma mudança de mente profunda. Ele teve que perceber que Deus tinha uma opinião a respeito dele melhor do que a sua própria. Ele teve que perceber que a sua família também emitiu uma opinião muito melhor a respeito dele do que ele pudesse imaginar. Mas agora, queridos, a vitória de Gideão estava na boca dos seus inimigos. E assim vai ser com você também. A Bíblia diz aqui que Gideão superou os seus temores. Mas há um detalhe muito importante que eu quero ressaltar. Verso 10. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. Queridos, porque Gideão estava com medo, ele estava com medo ou não, queridos? Ele era um homem que precisava de vencer os seus temores ou não? Quando Deus o comissionou, pensa bem, ele disse, Senhor, espera um pouquinho que eu vou buscar a minha oferta. E ele colocou a sua oferta diante de uma pedra, diante do Senhor, sobre uma pedra diante do Senhor. Deus veio com fogo do céu e lambeu aquela oferta. Eu te pergunto, você estaria consolidado para fazer o projeto de Deus ou não? Mas Gideão disse, Senhor, por favor, não me leva a mal. Né? E ele começou, vamos pôr a lã para secar. Depois vamos pôr a lã para molhar. Parece até aquele tipo de crente chato, né? Ele já tinha todas as evidências necessárias, mas até nesse ponto, ele precisava de ser consolidado como um líder. E ele então toma esse nome, que é um nome muito pouco conhecido. Quantos aqui já ouviram sobre Purá? Alguns, né? Ele toma Purá consigo. E afinal de contas, queridos, eram 300 mil soldados armados até os dentes que ele precisava enfrentar. E queridos, a companhia de Purá deu a Gideão coragem suficiente para descer até o arraial do inimigo e ouvir o que Deus faria por intermédio dele. E o texto sagrado diz que ali as suas mãos seriam fortalecidas e não antes. Eu te pergunto, quem era Purá? Queridos, enfrentando centenas de milhares de soldados inimigos, eu te pergunto, que diferença faria alguém acompanhar Gideão? Uma pessoa a mais, faria diferença? Parece nem fazer sentido, mas eu te digo, faz sentido. Eu te digo, existem pessoas que nos acompanham que fazem a diferença. Nesse caso, a companhia de um homem como Purá fez toda a diferença, porque, primeiro, Purá era um tipo de escudeiro fiel, conselheiro experiente. Segundo, Purá era íntimo de Gideão e era bem intencionado. E eu posso dizer, sem dúvida, por ser amigo de Gideão, ele o conhecia melhor do que ele mesmo. E terceiro, Purá era um homem completamente leal. Purá era consciente dos medos e das fraquezas de Gideão, mas Purá não expunha o seu líder, não expunha Gideão. E eu quero te dizer como princípio, nada ajuda mais um líder a vencer os seus temores do que alguém leal ao seu lado, alguém santo ao seu lado, alguém inteiro com você ao seu lado. E o mais impressionante de tudo
é que Purá sabia que quando o grito de guerra fosse dado, espada do Senhor e espada de Gideão, uma vitória sobrenatural ocorreria, introduzindo o nome de Gideão no hall da fama, e o dele nem seria incluído. Vocês estão entendendo, queridos? Apenas Gideão receberia o crédito da vitória, mesmo que Purá compartilhou dos riscos daquela conquista. Quem era Purá? Um discípulo experiente, leal, que conhece as nossas fraquezas e não se afasta. Por quê? Porque enxerga no líder, enxerga em mim e em você um potencial ainda não explorado em nós. Purá é alguém que nos chama de poderoso quando nós ainda somos fracos e pensamos em fugir da batalha. Queridos, uma pessoa com esses traços nos dá a confiança necessária para descer no arraial do inimigo e testemunhar com prazer a nossa mudança, a nossa transformação de um líder inseguro para um líder confiante. E eu quero dizer que para restaurar o fundamento apostólico, é fundamental formar líderes e colocar a lealdade no ponto mais alto. Eu creio que a lei do fundamento apostólico é essa: um líder não prevalece sem equipe, um líder não prevalece sem povo, e uma equipe e um povo não prevalecem sem líder. Nós estamos completando um ciclo de 12 anos na visão celular, e nós sabemos que o fundamento apostólico é o fundamento do discipulado. Então é necessário honrar os líderes, mas com certeza eu creio que este é um momento oportuno para honrarmos também aqueles que perseveraram no anonimato como fiéis escudeiros, aqueles que não mediram esforços para descerem juntos ao campo da batalha. Eu tenho muita alegria, pode aplaudir ao Senhor. Eu tenho muita alegria porque quando eu chego em Porto Seguro, o pão mais saboroso que eu como aqui é o pão da comunhão. É quando eu chego aqui, eu vejo o apóstolo Levi, não é? Eu encontro com os apóstolos amigos e nós podemos ver pessoas que estão vencendo, que estão prevalecendo. E queridos, eu creio que este é o segredo. Eu creio que a visão celular está entrando num novo momento, está entrando numa nova maturidade. Deus está fazendo algo extraordinário e Ele conta com você. Não importa se você é um líder que vai ser o cartão postal de um ministério, ou se você vai ser um líder que vai estar no anonimato, queridos. Importa que o reino de Deus avance e que o nome de Yeshua seja glorificado. Amém? Fica de pé no seu lugar. Ministra ao seu irmão, seja um Purá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos levantar um clamor a Deus para que esta unção de lealdade entre no discipulado da visão celular no modelo dos 12 para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar a sua palavra. Muito obrigado por esta igreja linda. Muito obrigado porque eu sei que diante de mim estão centenas de homens e mulheres que fazem parte de um anonimato para os homens, mas não para ti. O Senhor conhece o coração de valente que eles têm. O Senhor conhece o coração de guerreiro que eles têm. O Senhor já os vestiu e os revestiu de coragem. E nós te pedimos, Pai, que nesses dias o Senhor visite a sua igreja nesta nação. Nós te pedimos, aviva a sua obra no decorrer dos anos.
Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar neste nível. Deus, nós sabemos que Fundamento Apostólico é uma equipe aonde existe o respaldo da lealdade. Fortalece os nossos corações nessa direção, Pai, porque nós sabemos que quando nós colocamos o nosso coração nessa direção, não existem limites para a nossa conquista. E eu creio que a partir desta manhã, o Senhor já está colocando a nossa vitória na boca dos nossos inimigos, porque como o Senhor fez com Josué, o Senhor tem feito conosco. O Senhor nos tem dado uma unção que ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Dê um forte aplauso a Ele. Deus te abençoe.